Eu, como já há muitos anos que não estou nos tribunais, já nem sei como é que hei de reagir perante uma senhora, uma meritíssima juiz que, que me tirou 10 minutos. Estou a brincar consigo, ainda bem que me tirou, porque assim eu tenho que ser mais rápido e o Dr. Carlos Pinto de Abreu já me pediu que o fizesse em 15 minutos e vou tentar fazê-lo, porque efetivamente são os aglutinadores. Aquilo que eu venho aqui tentar transmitir. Em primeiro lugar, eu gostava de interagir com a plateia para perguntar, pelo menos eu sei que está aqui uma magistrada do Ministério Público, a minha querida colega que trabalhou há muitos anos em Santiago de Cacém, mas há mais magistrados do Ministério Público? Ótimo. Juízes? Muito bem. Advogados? Maioria. Técnicos de apoio à vítima? Muito bem. Uma plateia... A magistratura judicial está em franca minoria, mas está muito bem representada. Muito bem. Eu ontem tive o prazer de estar no Porto, num projeto com a APAV, que é o projeto Hate No More, Crimes de Ódio, em que tivemos a dar formação a colegas magistrados do Ministério Público sobre o fenómeno dos crimes de ódio, uma sensibilização no âmbito de um projeto extraordinário liderado pela APAV e na qual a Procuradoria-Geral da República me deu o encargo de participar. E comecei perante os meus colegas procuradores nessa formação por dizer que já alterei a minha forma de fazer conferências, ou seja, não venho só para aqui criticar. Eu também vou criticar, mas acho que não é essa a postura e acho que nós próprios temos que evoluir numa perspectiva mais positiva de encarar a realidade do que propriamente ser pessimista e criticar e fundamentalmente nesta área do direito criticar quem está com as mãos na massa. E eu neste momento não me sinto com legitimidade para o fazer porque há 9 anos que não trabalho processos. Trabalho-os de outra forma, mas não os trabalho diretamente. E é muito fácil, nas funções que tenho atualmente, enquanto assessor de gabinete da Sra. Procuradora-Geral da República, onde só chegam queixas, onde só chegam más práticas dos senhores advogados, dos senhores procuradores, dos senhores juízes, era mais fácil vir para aqui e falar, não, isto está tudo mal, não. Pelo contrário, porque as queixas são muito poucas relativamente ao universo daquilo que se faz bem. Portanto, esta é a primeira ideia e acho que esta ideia tem que ser acompanhada de uma outra conclusão. Eu estou de acordo com a qualidade das leis que temos hoje em dia para, e hoje o seminário é sobre vítimas, para a proteção das vítimas. O que é que eu quero dizer com isto? Certamente hoje, eu peço desculpa de não ter estado durante todo o dia, já tiveram aqui ilustres palestrantes apontando deficiências legais, melhor do que eu sei fazer, certamente que o fizeram. Já falei com a minha colega Patrícia Naré Agostinho, que me disse que criticou a ideia da vítima enquanto sujeito processual no Código de Processo Penal. Também tive a oportunidade de dizer que sou completamente a favor que a vítima seja um sujeito processual no Código de Processo Penal. Podia ter mais, podia, mas as coisas têm passos a dar. E é nessa perspectiva que eu acho que as leis que temos, e eu aqui vou acompanhar um pouco aqui que a doutora Marta acabou por fazer, porque é uma tentação irresistível, que é a violência doméstica, são as nossas primeiras vítimas, são as nossas principais vítimas, e não levem isto à letra, mas são aquelas vítimas que nos preocuparam e que nos preocupam há muitos anos. E, portanto, são elas um ponto de referência e é um ponto de referência, em termos de legislação, para aquilo que é hoje um caminho a fazer na proteção de todas as vítimas de crime. Como é óbvio, e é fácil perceber, aquilo que é o conceito de vítima especialmente vulnerável, por reporte à criminalidade que lhe está associada em termos de classificação, são aquelas que mais nos preocupam, porque são essas que efetivamente têm necessidades de proteção superiores. Parece-me a mim. Ontem o exemplo dos crimes de ódio, que é uma temática que felizmente se está a começar a falar, é efetivamente uma vítima que necessita necessidades especiais de proteção. E ainda bem que somos um país, perante os costumes, em que não temos crimes de ódio, felizmente. Não há estatísticas, portanto não sabemos se eles existem ou não. Estou a brincar. Agora é a parte em que eu começo a tentar, porque eu já lá vou às críticas, atenção. Primeira ideia, as leis existem, as leis são boas, podiam ser melhores, é verdade. Mas com aquilo que existe, aquilo que se exige dos operadores,
aquilo que se exige fundamentalmente do Ministério Público, e é aqui que eu entro na minha parte, aquilo que se exige é uma postura diferente. E, felizmente, essa postura diferente existe na maioria dos colegas. Agora, é evidente que, quando existe um caso em que uma mulher morreu em consequência de algo que correu menos bem ou que poderia ter corrido melhor, e cá está, e aqui volta atrás, tal como comecei dizendo que é fácil criticar depois de estar feito, é fácil criticar depois de estar feito. E há aqui um momento chave, por exemplo, na violência doméstica, a gente está sempre na violência doméstica, que para mim é um incremento de qualidade para aquilo que é o futuro imediato relativamente à proteção das vítimas e relativamente ao trabalho do Ministério Público, relativamente ao trabalho dos senhores advogados e, inevitavelmente, relativamente ao trabalho dos senhores juízes. A equipa de análise de retrospectiva de homicídio em contexto de violência doméstica, eu tenho percorrido o país, vou falando com os colegas e toda a gente faz má cara às decisões que têm saído, aos relatórios que têm sido relatados por aquela equipa. Aquela equipa, como sabem, e esta parte também é algo que pertence ao Ministério Público, uma vez que a lei diz que quem coordena é o magistrado do Ministério Público, e creio que a pessoa que lá está é a pessoa ideal para ter começado o trabalho que está a ser desenvolvido, e digo-vos, quando eu recebo um relatório na Procuradoria-Geral da República, até agora saíram 3, está para sair o 4º, quando eu os recebo, e houve 2 deles que identificaram práticas menos corretas do Ministério Público, a posteriori, é fácil fazer essa avaliação, no momento há uma delas que efetivamente não há dúvida nenhuma que foi uma má prática, mas esse avanço que o legislador deu através da criação desta equipa fez com que as coisas vão melhorar. De repente lembrei-me de um caso, doutor, não se esqueça, porque eu depois também me esqueço do tempo. Eu, há 18 anos atrás, quando fui para o meu primeiro tribunal, em Alcácer do Sal, apareceu-me um processo à frente que era de violência doméstica. Não sei, provavelmente na altura não era assim que o crime se chamava, devia ser os maus tratos, não sei, não interessa. Mas era violência doméstica. E eu olhei para aquilo e eu não estava habituado, nem o Sérgio me ensinou isso, a que alguém com 70 anos maltratasse a sua mulher com 70 anos. Eu disse, mas o que é isto? Os meus avós? A gente tem sempre esta ideia, não é? E eu disse, não, vou resolver já isto. Os verdes anos, não é? Vou resolver já isto. Chamei os 2, no mesmo dia, não à mesma hora. Se calhar cometi um erro. Hoje em dia é fácil avaliar que se calhar poderei ter cometido um erro. Chamei-os. E nos verdes anos, como dizia o conselheiro Salvador da Costa, que foi meu docente aqui, nos verdes anos, eu, se calhar, disse algumas coisas a um e ao outro, poderia ter dito de outra forma, se calhar cometi outro erro. Mas eu até queria resolver aquilo. Para mim não fazia sentido. Na forma como fui educado, não fazia sentido. E quando eles foram embora, os 2, eu pensei assim, está resolvido. No outro dia de manhã, o Tribunal de Alcácer, para quem o conhece, o gabinete do Procurador, aquilo é um corredor, e depois está o gabinete da funcionária que dá apoio ao Ministério Público. No outro dia de manhã eu chego e entro no gabinete, passado 10 minutos vem a Dona Vitória e diz-me, Sr. Doutor, está ali aquela senhora de ontem. Disse, mas qual senhora de ontem? É a senhora que o Sr. Doutor chamou cá e tal, com o marido, depois terras pequenas, toda a gente sabe o que é que se passa. Disse, mas o que é que se passa? Ela está ali muito mal, Sr. Doutor. E eu abro a porta, ela estava sentada ali em frente e tinha um ombro deitado abaixo. E eu disse, então, entrei, mandei entrar, tomei-lhe declarações e o que ela me disse, de entre outras coisas, e eu recordo sempre isto, porque vai ter piada, como vão perceber, apesar de não ter piada nenhuma, porque a senhora estava batida, e ela disse-me, de entre outras coisas, o facto de eu ter vindo cá ontem, e ele também ter vindo, e faça aquilo que o doutor me disse a mim, e lhe disse a ele, eu ouvi-os em separado, claro está, ele, de entre outras coisas, acusou-me de eu estar, e a expressão era esta, amigada consigo. Estava amigada com o delegado. Amigada ali no Alentejo, pronto, está. Eu era o amante seguinte, porque aquilo era um ciúme doido. Eu, naturalmente, o que fiz a seguir, e eu acho que é isto que... E estamos a falar de uma coisa que ocorreu há 18 anos, verdes anos, foi quando eu comecei. Passei mandados de detenção fora de flagrante delito, detive,
Eu apresentei, na altura ainda não se tinha que fazer uma espécie de acusação, apresentei a primeira interrogatória judicial. E recordo-me a parte aqui que tem piada, sem ter, em que o senhor juiz, que hoje é docente do SES, recordo-me disso muito bem, entre outras coisas, quando está a confrontar o arguido, lê-lhe o auto de declarações que eu tomei e ele era um homem corajoso, já faleceu aquele arguido. E ele vira-se para ele e diz assim: o senhor diga-me lá, mas o senhor acusou a sua esposa de estar amigada com o delegado, portanto ele reproduziu aquilo que constava do auto de declarações que eu tomei à senhora, e ele, nunca mais me hei de esquecer disto enquanto tiver memória, eu estava daquele lado, o juiz estava a meio, ele levanta a cara e não olha para o juiz, olha para mim e responde ao juiz sempre olhos nos olhos comigo. Eu também tive a coragem, apesar de tremer por todos os lados, porque eram os verdes anos, e ele olhava para mim e dizia-me, ele entre dentes, nem disse que sim, nem disse que não, mas bastou olhar para perceber que ele o tinha dito. A tal imediação que é por vezes fundamental. Eu posso-vos dizer, aplicou-se a medida de afastamento da residência, mas estamos a falar de pessoas uma vida inteira. Eu posso-vos dizer que durante o ano e meio que tive mais em Alcácer, em que saía do tribunal todos os dias a más horas, à noite, muito tarde, eu tive sempre medo daquele homem. Mas tive a coragem de fazer aquilo que tinha que ser feito. Ele morreu já há uns anos atrás, que eu ia sempre acompanhando a vivência daquilo, à cautela. Ela morreu há pouco tempo, era uma senhora que vendia camarão do rio à beira de Alcácer do Sal. Eu vivo em Sines, portanto é muito perto e é uma terra que me ficou no coração. Desculpem este exemplo, eu não tinha pensado nada em falar sobre isto, mas achei que era importante para dizer que eu acho que aquilo que é fundamental é que os técnicos de apoio à vítima, os procuradores, os advogados e os juízes tenham uma atitude diferente, proativa, relativamente ao tratamento da questão da vítima e da sua proteção. Porque leis, elas estão lá, podem não ser as melhores, mas têm boas soluções. Digo-vos que da experiência que tenho tido a nível internacional nestas funções, as nossas leis nestas temáticas são altamente elogiadas e são copiadas por países europeus. Alguns menos desenvolvidos, é certo, mas são copiadas. Agora, o que é que se pode fazer mais? Eu pus aqui, quando comecei a escrever isto, porque o Dr. Frederico pediu-me para escrever qualquer coisa, mas não consegui escrever nada, mas escrevi um mote para mim, que é o que eu faço sempre. Fui buscar uma frase do professor Frederico Costa Pinto, mas a que eu acho que é mais importante até é a minha. O que existe e o que temos feito. O que há a fazer. Eu, nas atuais funções que tenho, a Procuradora-Geral deu um despacho há pouco tempo em que me nomeou coordenador da Estratégia Nacional para o Ministério Público relativamente à violência doméstica. Cá estamos sempre na violência doméstica. Mas isto, o que se diz para a violência doméstica também vale para as outras, para outro tipo de criminalidade. E eu, na altura, disse-lhe, Sra. Procuradora-Geral, a partir de agora não faço mais nada. E ela disse, não, tenho que continuar a fazer o resto. Porquê? Porque começámos por fazer um levantamento nacional ouvindo todos os colegas, todos. A ideia é essa. E vamos ouvir toda a sociedade para perceber o que é que nós estamos a fazer de menos bem e o que é que a sociedade espera que a gente faça de forma diferente. Eu dou-vos alguns exemplos dos resultados que se vieram a apurar. Temos magistrados do Ministério Público que faça um auto de notícia de um processo que começa autuado como violência doméstica, temos colegas que estão a desqualificar administrativamente, a expressão é minha, não é de mais ninguém, a violência doméstica para ofensas à integridade física, ou ao início, ou a partir do momento em que aparece uma desistência de queixa. E mais, estão a homologar essa desistência de queixa e nos termos do artigo 277, número 1, estão a extinguir aquele concreto procedimento criminal. O que é que sucede? Sucede que, decorrido um mês, aparece-lhe um novo processo de violência doméstica e há colegas que acham que podem, e isto é para debate, mas eu dou-vos a minha opinião, vão percebê-la, que acham que podem reabrir o inquérito que foi arquivado nos termos do 277, número 1, através de uma homologação de uma desistência de queixa, dizendo que
as decisões do Ministério Público não transitam em julgado. Eu acho que isto é um perfeito disparate, mas é uma construção jurídica tão válida como outra qualquer. E dizendo o quê? Porque, à luz dos novos factos, vieram-me dar um contorno de interpretação e de avaliação diferente dos factos anteriores. Era o que faltava, digo eu, o despacho do Ministério Público de Arquivamento dos termos de 877, número 1, não transita em julgado, porque não é um despacho judicial, mas o Ministério Público tem responsabilidades decisórias. O arguido, aquele cidadão, tem direito à sua paz jurídica relativamente àqueles factos. Agora, será que a estratégia que a Procuradora-Geral me incumbiu de delinear com um conjunto de colegas que constituímos um grupo de trabalho poderá transmitir aos colegas que isto é uma má prática ou é uma prática a evitar e que provavelmente é melhor adotarmos um outro tipo de estratégia? Parece-me que sim, mas deixo a vossa consideração para debate. Porque eu quero-vos ouvir também. E algo que me espanta também verdadeiramente é como é que o legislador, e aqui não é uma crítica ao Ministério Público, aqui é talvez concluir através de uma estratégia diferente para um passo seguinte. O legislador andou durante anos, e vocês sabem tão bem quanto eu, andou durante anos confuso, sem saber o que é que havia de fazer à natureza do crime de violência doméstica. Hoje em dia parece que é inequívoco, ainda com uma diversão nos termos da suspensão provisória do processo, mas é inequívoco que é público e que não vamos voltar para trás. Seria mau. Mas, quando a vítima desiste da queixa, e a gente sabe que 99% daquelas desistências não são desistências sérias, não é? Não é? 95? 90? Tão bondosa, abertíssima. Seja o que for. Seja o que for. Eu não ponho em causa que as desistências sejam desistências válidas. Eu acho é que elas não podem permitir que o Ministério Público desqualifique a violência doméstica. Pronto. Mas há uma outra perspectiva. É que elas muitas vezes, as vítimas, mulheres, desistem e dizem que não querem prestar declarações. A única coisa que querem é desistir da queixa. E nos termos do artigo 134 do Código de Processo Penal, é permitido, à vítima é-lhe reconhecido este direito. Eu acho que é já tempo do legislador concluir que, se tem a coragem de assumir de forma definitiva que o crime é de natureza pública, também terá que ter a coragem de fazer alguma coisa relativamente ao artigo 134 do Código de Processo Penal. Tal como se calhar tem que ter coragem relativamente a outras situações relacionadas, e atenção que eu gosto de fazer críticas ao legislador, não é ao Ministério Público, também será que ter coragem de fazer algo relativamente à possibilidade daquelas vítimas que prestam declarações no inquérito e que depois na fase de julgamento não o querem fazer e não se pode ir ler as declarações que lá ficaram para trás. São sugestões que me parece que poderiam permitir e transmitir coerência àquilo que é hoje uma política criminal do ponto de vista da proteção das vítimas. Pronto. Uma outra crítica, e agora vai-me perdoar a meritíssima, que é dirigida à magistratura judicial. E que também é dirigida ao Ministério Público. E felizmente a jurisprudência dos tribunais superiores está a ir no bom caminho, que é o caminho que o legislador resolveu consagrar. E nós temos que respeitar a lei. Que é, em termos de estratégia investigatória, o Ministério Público, e agora esqueçam a violência doméstica e vamos falar de todos os crimes que contêm vítimas especialmente vulneráveis, por referência ao conceito que consta do artigo 1º do Código de Processo Penal. Já estou no tempo? 5 minutos. Ótimo. Também já, estava mesmo a precisar só disso. Relativamente a estes crimes, há um instrumento processual, e insisto em termos de estratégia investigatória, que são as declarações para a memória futura. E, felizmente, as mentes dos procuradores estão cada vez mais abertas para se socorrer deste expediente, desta diligência processual, deste meio riquíssimo de obtenção de prova. Mas estamos a esbarrar com juízes de instrução criminal que, com fundamentações que são altamente discutíveis do ponto de vista de se intrometerem naquilo que é algo que não lhes pertence, que é a direção do inquérito, estão a interferir, dizendo, olhando para o inquérito, ainda nem sequer há aqui indícios. Felizmente, eu recolhi há bocado ali 4 acórdãos de 2018, relação de Lisboa, relação do Porto, em que diz nada disto, nada disto. Inclusive ainda há decisões que dizem não há arguido constituído. Portanto,
Cá está, as leis estão lá. Agora nós temos que ter uma maneira diferente. O Ministério Público, nesta perspectiva, e eu já vou defendendo isto há muito tempo, acho que deve olhar para as declarações para a memória futura como uma diligência que tem que ser a regra e não a exceção, e se o senhor juiz de instrução criminal interfere, recurso, e os colegas dizem, mas o recurso não serve para nada, em tempo útil, não interessa, porque se a jurisprudência dos tribunais superiores começar a decidir toda no mesmo sentido, isso tem influência necessariamente nos juízes de instrução criminal. Outra questão relacionada com as declarações da memória futura é elas existirem e os senhores juízes de julgamento. Muitas das vezes com aquela necessidade que é muito respeitável da imediação, mas também não compreenderem que as declarações da memória futura é para evitar que a pessoa vá para depor novamente em julgamento. E se o for, que hajam as medidas que façam com que não esteja novamente na presença daquele homem, ou dos seus agressores. Mais coisas. Já disse isto. Para mim, que é fundamental neste momento, e a doutora Marta também focou isso. Gostei muito da sua apresentação. Peço desculpa que há pouco não lhe transmiti isso. E ainda vou responder àquela dúvida que colocou. Relativamente àquilo que o Ministério Público faz nas acusações, concordando consigo naturalmente. Mas o que é que eu queria dizer? Acho que há uma falha enorme neste momento relativamente aos magistrados e aos senhores advogados no que toca à articulação entre a jurisdição criminal e a jurisdição de família e crianças. É para mim, talvez, o ponto-chave estratégico daquilo que vou ter que apresentar à Sra. Procuradora-Geral da República. Porquê? Porque a auscultação nacional que já está realizada identifica práticas completamente distintas de comarca para comarca e às vezes dentro da própria comarca. E aquilo que a doutora Marta disse, ela faz bem, mas faz numa fase de julgamento, que já não é uma fase quente, diria eu. Porque a fase quente é a outra que estão lá para trás. E essa, se a articulação não existir, então posso-vos dizer que eu já tenho chorado com algumas questões que me aparecem com queixas ali na Procuradoria-Geral da República. É vítimas que vêem-se confrontadas com a necessidade de ter que cumprir com a regulação das responsabilidades parentais em termos de visitas, quando cada vez que o fazem são batidas novamente. Lá estamos na violência doméstica. Mas esta articulação para mim é fundamental. Um outro aspecto que me parece fundamental também é dizer que nós, quando fizemos a transposição da Convenção de Istambul, e agora já não é só violência doméstica, é violência de género, não conseguimos ou não tivemos a coragem de instituir aquilo que está consagrado, se não me engano, nos artigos 52 e 53, que são as medidas administrativas de proteção. Eu tive recentemente numa avaliação do Grevio e na parte dos magistrados que estavam representados, uma das coisas que aqueles peritos questionaram é: por que não? Porque o Estado português responde-lhes nas avaliações que não é preciso, porque nós temos o processo especial de tutela da personalidade. E eu não percebi muito bem aquele que foi utilizado agora para o processo Super Nanny, a representação das crianças. O que é que isso é para as vítimas? Ainda não consegui perceber muito bem. Garantidamente não é para as vítimas com a representação do Ministério Público, porque o Ministério Público, mal ou bem, não as pode representar. Se calhar os senhores advogados podem fazer uso desse expediente, mas eu não consigo perceber qual é que é a argumentação do Estado português quando transmite ao Grevio que o processo especial de tutela da personalidade é suficiente para preencher a Convenção de Istambul nas medidas administrativas de proteção. Não é. Ou seja, aquilo que a Convenção pretende é que aquilo que a doutora Marta falava há bocado, que é a vítima sai de casa e o arguido fica, e não é? Isto é o contrário. E aquilo que estas medidas podiam permitir era que a autoridade policial, desde logo, se o Ministério Público não pudesse intervir, aplicava-lhe uma medida de afastamento: meu amigo, o senhor sai daqui agora, isto vai em 48 horas ao Ministério Público, que sujeita à validação judicial sob pena de caducidade da medida. Ou seja, para tentar aqui equilibrar os direitos que estão em jogo, naturalmente. Agora eu digo assim, isto era muito bonito que estivesse na lei, não está. Mas é preciso estar. Eu acho que em termos de política criminal deveria estar. Mas não estando, o Ministério Público, as polícias têm que fazer uso daquilo que já lá está.
quer as autoridades de polícia criminal, quer o Ministério Público, podem emitir mandados de detenção fora de flagrante delito. Fora, porque quando é flagrante é fácil, e mal de nós se não o fazemos. Mas, fora de flagrante delito, podem-no fazer. E têm 48 horas para fazer a investigação sumária que permita apresentar ao Mertíssimo Juiz de Instrução Criminal para a medida, para que ele não fique em casa. Isto faz uma confusão tremenda. Para que ele não fique em casa. Agora, o que é preciso? É preciso MPs corajosos e é preciso polícias que tenham um MP corajoso. Mais, posso acabar? Um minuto. Eu acho que o essencial está dito. Queria responder à doutora Marta Rocha dizendo apenas que, como é óbvio, concordo consigo. Agora, nem sempre é fácil compatibilizar os tempos das coisas. Agora, por uma questão de coerência, é isso que falta pensar, e ainda bem que afirmou isto, porque na parte das medidas de coação nós ainda não tínhamos feito este levantamento, mas eu acho que isto é fundamental. Nem que seja a promoção. Finalmente, e mesmo para terminar, eu há uns anos atrás estive em Itália num seminário promovido por uma universidade italiana, em Perugia, sobre vítimas. E estava lá um procurador-geral adjunto, equivalente, da Holanda. E esse senhor procurador-geral adjunto era o responsável, a nível nacional, na Holanda, por o papel do Ministério Público na proteção da vítima. E eu disse assim, olha, uma excelente ideia. Vítima de todos os crimes. Eles têm digamos, um pelouro específico dentro da estrutura do Ministério Público, dentro da sua Procuradoria-Geral, que é um gabinete que se preocupa a nível nacional com todas as vítimas. Uma das sugestões que penso fazer naquilo que vou ter que apresentar à Sra. Procuradora-Geral é que haja pelo menos dentro da nossa estrutura um magistrado sénior do Ministério Público que, pelo menos por comarca, na atual divisão, possa ser a figura número 1 ali, relativamente à proteção das vítimas. Relativamente a aprender com os erros, para fazer melhor. Porque leis temos, falta-nos se calhar ter uma atitude diferente perante elas na sua interpretação. Muito obrigado.